Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores da nossa Rádio Alesp. Bom dia a todos. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu Jornal da Rede Alesp. Olá, muito bom dia. Eu sou Silvia Garcia, que você vai saber de tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos às notícias. Consórcio formado por Pátria Investimentos e o Fundo Soberano de Singapura vence aí o leilão das rodovias Piracicaba Panorama aqui no estado de São Paulo. A concessão de 30 anos prevê investimentos de 14 bilhões de reais para a infraestrutura rodoviária que atravessa São Paulo. Jornal da Rede Alesp. O consórcio Infraestrutura Brasil, que representa o Fundo Pátria e o Fundo Soberano de Singapura, ofereceu 1 bilhão e 100 milhões de reais para vencer a maior licitação rodoviária já realizada no país. Nos próximos 30 anos, a concessionária deverá investir 14 bilhões de reais em mais de 1.200 quilômetros de rodovias paulistas, no trecho Piracicaba-Panorama. O investimento será feito na infraestrutura que atravessa 62 municípios, desde a região de Campinas e Piracicaba até o extremo oeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. A Artesp, que é a agência de transporte do estado aqui de São Paulo, prevê que a nova concessionária inicie a operação ainda no primeiro semestre deste ano. A Comissão Especial de Licitação vai avaliar nas próximas semanas a garantia de proposta da concessionária, assim como demais documentos de habilitação e de qualificação técnica da licitante, com a documentação validada. Será marcada a data de início das operações. Agora sim, Batata. Prova de confiança do governo liberal de São Paulo, prova de confiança no Brasil, prova de confiança na economia do país e no desenvolvimento do privado. São Paulo já tem 19 das 20 melhores rodovias do Brasil e agora caminha com a pipa para ter 20 das 20 melhores rodovias do país. E serve de exemplo também e estímulo para que outros estados do país possam prosseguir nos seus programas de privatização, de concessão e de PPPs. O exemplo de São Paulo ajuda o Brasil. Palavras aí do nosso governador João Dória. E a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, informou que vai gastar 68 milhões para ter policiais militares nas estações, né? Claro, para reforçar aí a segurança, né? O convênio com a Polícia Militar tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por até 5 anos. Os 13 mil policiais deverão se revezar em turnos de 12 horas para ocupar as 450 vagas disponibilizadas pela CPTM. Eles vão ficar nas estações das 7 da manhã até as 11 da noite, segundo a Polícia Militar. Cada policial poderá trabalhar até 10 dias por mês nas estações. Um soldado em início de carreira que fizer o serviço vai ganhar aí um acréscimo de aproximadamente 50% no salário. E nos dias úteis, cerca de 3 milhões de passageiros circulam pela CPTM. E os criminosos, né, se aproveitam aí de todo esse movimento, né? Em 2018 foram 919 ocorrências nas estações. Em 2019, 801, né? Uma média aí de 2 casos por dia. Então tem que, né, tem que ficar tentar seguro, coibir de qualquer maneira mesmo, esses. Olha, entre os crimes mais comuns estão roubo e furto a passageiro, roubo à estação, vandalismo, estupro e ato obsceno, além de agressão aos funcionários da companhia. Só fazer um adendo aqui, outro dia eu estava voltando ali de Barueri para São Paulo e peguei um trem. Fiz todo o trajeto de trem, depois eu peguei o metrô. O trem impecável, com ar-condicionado, tudo bonitinho, limpinho, todo novo o trem. Entrou um grupo de rapazes ali, abriu a parte que tinha ali do extintor de incêndio, uma parte fechada, um vidro de acrílico, Sérgio. Quebrou o cadeado, abriu e roubou um lacre. Todo mundo no trem olhando, ninguém fez nada, porque tá todo mundo preso dentro de um vagão. Vai que alguém se manifesta ali, vai saber o que eles vão fazer ao contrário. Mas assim, só para dizer, a gente tem que cuidar do que é nosso. Eu fico pensando assim, aquele trem é meu, aquele trem é deles, aquele trem não é do Estado. O Estado somos nós, né? A prefeitura somos nós. Eles foram lá, vandalizaram ali. Agora eu fico pensando, na hora que precisar, né, usar o extintor, tomara que eles não estejam nesse vagão e que não tenha ninguém no vagão na hora que for precisar usar, né? Porque
O vandalismo ali foi... Enfim, só para fazer um comentário aí que a gente tem que fazer a nossa parte também. E além de tudo, né, um patrimônio, né, nosso aqui, quer dizer... todo mundo assim, estupefato, falou, caramba, o que eles estão fazendo isso? Né, as coisas aqui acabam como se com não fosse tudo. deles. Eu falei, será que eles fazem isso na casa deles, né? Enfim, pelo amor de Deus, é uma coisa que é nossa, gente. Tem que preservar, tem que cuidar, né? As pessoas precisam ter mais consciência Tem que ter disso. essa consciência de pertencimento. É seu, a rua é sua, a calçada é sua, a árvore é sua, as coisas são suas, entendeu? Para de fazer isso. Mas enfim, vamos embora. Tem mais notícia aí, né, Sérgio? Tem, vamos falar agora dos trabalhos, né, das comissões aqui no ano de 2019, no ano passado, fazer uma retrospectivazinha aí. A gente tem feito aí a semana toda, né? Agora vamos falar da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia de São Paulo. Do ano passado, nesse ano de 2019. Pois é, Sérgio, esse órgão técnico aqui da Assembleia Legislativa se reuniu 24 vezes no último ano e analisou 91 itens. O grupo de trabalho é responsável aí por debater, por exemplo, temas ligados a transportes rodoviários, ferroviários e aéreos, além de pautas relacionadas à comunicação. Uma das propostas aprovadas pela comissão isenta de ICMS e IPVA, os veículos de uso exclusivo dos Centros de Formação de Condutores. Para o relator do projeto, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, a medida suaviza a carga tributária para empresas que utilizam carros como meio de trabalho. Nós temos uma carga tributária incidente em veículos automotores pesada. E o veículo, em algumas atividades, ele é o instrumento de trabalho dessas pessoas. Então, nada mais justo do que se reconhecer a redução dessa carga tributária para empresas específicas que utilizam o veículo como meio de trabalho. Outro projeto aprovado na Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia Legislativa prevê que 30% do valor arrecadado com multas vá para o Sistema Único de Saúde. O presidente da comissão, que é o deputado Ricardo Madalena, né, do PL, ele conta agora quais os benefícios dessa medida. É uma saúde de maior qualidade de atendimento à população que necessita. Nós sabemos que no interior de São Paulo, nas nossas bases, as pessoas necessitam muito na área da saúde. Tanto a questão de emprego, a questão de infraestrutura, educação, mas a prioridade é a saúde. Sérgio, tem mais trabalho pela frente aí dessa comissão, de transportes aqui da Assembleia Legislativa. Uma proposta que obriga a instalação de placas para alertar o motorista sobre a presença de ciclistas nas rodovias também foi analisada pela comissão. Para o relator do projeto, o deputado José Américo, do PT, a iniciativa vai garantir mais segurança nas estradas. É importante porque hoje você tem muita gente andando de bicicleta, né? Você tem várias ciclofaixas nas cidades, né? Nas cidades também elas estão indo também para as rodovias. Então é importante que haja sinalização. Bom, Sérgio, só para finalizar, lembrando que a gente está no recesso parlamentar, que termina agora aí no mês de janeiro. Portanto, essa comissão, assim como as outras comissões temáticas, voltam no início de fevereiro. Exatamente. Numa entrevista à nossa reportagem, o nosso primeiro secretário aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Enio Tato, do PT, falou sobre o trabalho dele em 2019 e das prioridades do transporte público de São Paulo, uma de suas cobranças iniciais em 2020. Lutei bastante para que a gente melhore a qualidade da educação, da saúde, que a gente tenha um olhar preocupante na questão do meio ambiente, mas o que mais me chamou a atenção e que mais eu comemorei foi a aprovação de um projeto que o Estado crie programas de atenção para as pessoas que tenham na sua casa, no seu lar, filhos ou pessoas ligadas à família que tenham o problema do autismo. O Estado não tinha nenhum programa e eu aprovei essa lei com a ajuda de todos os deputados e agora é só o governo regulamentar e implementar. Vou continuar lutando e vou perseguir esse caminho, de que a gente conclua na minha região, na Zona Sul de São Paulo, a linha da CPTM, a extensão da estação Grajaú até a estação Varginhas, a conclusão. E também o metrô do Jardim Ângela até o Boimirim, a Menininha. São duas obras de transporte que atingem principalmente a população mais pobre, que mora no lugar mais longe e que precisa sair cedo para trabalhar e voltar à tarde. 2020, através do orçamento do Estado, a gente está lutando para aprovar, que a gente tenha mais verbas nas áreas sociais, principalmente aquelas que atingem diretamente a população.
no caso de habitação, no caso de transporte, da saúde, da segurança pública, né, do pessoal sem teto, dos moradores de rua, que eu acho que isso é prioridade de qualquer governo que tenha um pouco de sensibilidade. Parabéns ao deputado Enio Tato, porque deputado. ele, olha, desde que eu estou aqui, eu já estou aqui há um bom tempo, viu? Na Assembleia, o deputado Enio Tato, ele luta muito nessa bandeira dele, ele defende muito e procura agregar cada vez mais, né, mais transportes públicos aqui em São Paulo. Isso é uma Pra luta tudo, dele. né? Acessibilidade, falando aí dos exatamente. autistas, falando aí de todas Defende muito essa bandeira dele. Em decisão unânime tomada numa sessão extraordinária administrativa, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral concederam o prazo de 8 dias úteis contados, a partir de hoje, né? Hoje é 9 de janeiro. 9 de janeiro. Para que as duas empresas participantes da licitação da produção e fornecimento das novas urnas eletrônicas reapresentem seus projetos com as devidas correções para novos testes. Ó, Sérgio, isso daí é só uma das novidades que a gente vai ter aqui nas eleições 2020, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Olha, o prazo para entrega das novas propostas de projeto se dará no dia 20 de janeiro. A previsão é que os testes técnicos sejam realizados entre os dias 21 e 26 de janeiro. A publicação do resultado deve acontecer no dia 27 deste mês, Sérgio. E as empresas foram desclassificadas pela Comissão Permanente de Licitação por elas não cumprirem, né, as especificações técnicas previstas no edital da licitação. As novas urnas eletrônicas já vão ser utilizadas nas eleições municipais no segundo semestre deste ano, né, ou seja, de 2020. Jornal da Rede Alesp. E a utilização de urnas novas não será a única novidade das eleições municipais em 2020. Há uma série de mudanças aí que marcarão esse período eleitoral. Né? Vamos lá então, para falar sobre essas mudanças que vão marcar as eleições 2020. A gente vai conversar agora ao vivo por telefone com João Miras. Ele que é especialista em neuromarketing, que eu quero saber já o que é isso. João, ele já está plugado aqui na linha que eu estou ouvindo. Bom, neuromarketing, vamos fazer um resuminho, a área ligada aí à sua formação de publicitário, roteirista, diretor e editor de audiovisual. Ele também é considerado um dos grandes conteudistas de vídeos eleitorais, governamentais e de empresas públicas do Brasil. Ele também é integrante aí da Associação Latino-Americana de Consultores Políticos, um dos primeiros filiados da Associação Brasileira de Consultores Políticos, autor dos livros Política e Comunicação, A Evolução da Democracia e a Propaganda em 122 anos de República no Brasil, e também autor do livro Pensando Fora da Caixa, uma coleção de imagens escritas sobre um jeito de pensar a vida e a política. Ufa! João, bom dia! Bom dia, como vai, Silvia? Seja muito bem-vindo. Que currículo, hein? Eu já começo perguntando para você. Neuromarketing, o que isso tem a ver com política? O currículo, eu costumo dizer quando eu chego nas palestras, que isso aí é o currículo de um sobrevivente nessa área, viu, Silvia? Porque a luta é muito grande. São muitas décadas de fato, com muitas mudanças, né, na história da legislação política brasileira, sempre com muita dificuldade de se adaptar, mas a gente vai trabalhando. Nós somos comunicólogos, a gente tem a obrigação de ter capacidade de adaptação. Bom, João, o neuromarketing, pode falar. O neuromarketing é uma modalidade de percepção da comunicação, ou seja, a forma que a gente encontra de, às vezes, desmontar alguns pensamentos e remontá-los a partir, no sentido de poder formar uma nova percepção, ou seja, tentar ser prático. Tá. As pessoas costumam olhar para uma determinada situação e ver que essa situação é uma situação negativa. Então, você pega essa situação negativa, afere através de pesquisa por que as pessoas identificam essa situação primordialmente de forma negativa e depois reestrutura a maneira de enxergar isso. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo prático para que o ouvinte possa compreender. Então, a gente olha para uma situação que, bom, marketing é uma coisa negativa. Por que o marketing é uma coisa negativa? Porque o marketing tem o objetivo de manipular consciências. Isso é uma das coisas que eu mais ouço quando eu dou entrevistas e quando eu faço palestras. Então, qual é a função do neuromarketing? A função do neuromarketing é desconstruir essa imagem e construir uma outra imagem a partir da percepção correta, que é o seguinte, gente, apesar da terminologia do anglicismo chamado marketing, na verdade nós somos comunicólogos.
por causa do termo, que é um termo em inglês, é muito mal compreendida a nossa função. Vocês sabiam que no Brasil nós temos aproximadamente 5 milhões de comunicólogos, a maior parte deles formados nas faculdades, no curso de comunicação social, que forma relações públicas, os RPs, os jornalistas e forma os publicitários. Estamos nessa aí. Pois é, e que essas pessoas têm que ir para o mercado de trabalho, e que esse é o ofício dessas pessoas. Essas pessoas ganham o seu pão de cada dia a partir dessa atividade, e que, portanto, quando se diz que um marqueteiro é uma pessoa que quer manipular consciências, isso não é a verdade. A realidade Boa explicação. Boa. A realidade é que nós, comunicólogos, queremos levar a verdade. Nossa função, nós somos formados para isso, nós estudamos para isso. Certo. É uma profissão tão nobre quanto a de um gari, de um advogado ou de um médico. Certíssimo. Agora, João, Oi, João. Reconstituir uma visão. João, é o Sérgio Everton que está falando agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Primeiro, bom dia a você. Agora, vamos voltar aqui à questão do tema. Da mudança na legislação, essas novas mudanças aí. Nas eleições 2020. Na legislação eleitoral, e também eu quero falar da legitimação da existência do pré-candidato, olha, que já pode fazer, né, a pré-campanha para se posicionar aí no... Né? Ela representa vantagem para os partidos políticos tradicionais, você acha Agora isso? mudou isso daí? A gente já pode começar aí a campanha antes da hora? Sim, a minha visão é que com a alteração da legislação, que já valeu para a última eleição e que agora vai ser a primeira eleição para cargo majoritário municipal, já contemplando essa nova regra da chamada regularização da chamada pré-campanha, porque a lei no Brasil muda tanto. Nós tivemos aproximadamente 32 mudanças na lei eleitoral nos últimos 40 anos. Então, quando a gente fala de adaptação, é nesse sentido. Antigamente, não era permitido fazer pré-campanha, não era sequer admitido que se dissesse em pré-candidato. Hoje a lei mudou, é permitido. E pela legislação nova, é permitido você atuar regularmente nas ruas, só não pode pedir voto. Então, está estabelecida a pré-campanha. Você pode realizar eventos fechados, então isso também pode ser divulgado, desde que seja dentro dos partidos, e você pode divulgar amplamente em redes sociais que você é pré-candidato, inclusive fazendo corpo a corpo na rua, apenas não podendo pedir voto. De tal modo que, na minha compreensão, nós temos hoje uma pré-campanha que podemos chamar, sim, de campanha. E o candidato que não souber usar esse período até o dia do registro da candidatura, e nós sabemos que os prazos de convenção se dão entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, né? E o último dia do registro das candidaturas será no dia 15 de agosto. Então, até esse dia, os candidatos podem e devem estar, os pré-candidatos, denominados pré-candidatos, devem e podem estar na rua fazendo seu trabalho, principalmente através das redes sociais, que hoje praticamente... Que é o caminho, né? É o caminho. Bom, gente, só para saber, a gente está conversando neste momento ao vivo com um especialista em legislação eleitoral, nosso convidado desta manhã, João Miras. Estamos falando aí sobre as mudanças que devem acontecer, que já estão previstas para acontecer a partir dessas eleições agora de 2020. Agora, mais uma perguntinha. O financiamento público de campanhas eleitorais diminui a influência do setor privado nas eleições? Quer dizer, a gente tinha esse hábito de saber, né? Tinha essa informação que várias indústrias, empresas patrocinavam aí e depois, enfim, cobravam, né, por isso. Pela lei não pode mais. Agora acabou isso? Como é que é isso? Ou não acabou? No Brasil não pode mais financiamento privado. Tá. Né? Então de onde vai vir o dinheiro? O dinheiro vem do chamado fundão, né, que está horrorizando todo mundo. São 3 bilhões disponíveis pelo governo, para uma parte dos partidos e uma parte diretamente para as eleições. Agora, também a gente tem que realçar, Silvia e Sérgio, que das 5 maiores democracias do mundo, em primeiro lugar está a Índia, com 815 milhões de eleitores. Depois os Estados Unidos, com 215 milhões de eleitores. Depois a Indonésia, que passou o Brasil, com 187 milhões de eleitores. A 4ª maior democracia do mundo é o Brasil, com 142 milhões de eleitores. E a 5ª é a Rússia, com 141 milhões de eleitores. Mas o que todos esses números querem dizer? De todas as grandes democracias, a maior parte delas tem financiamento público, né? Agora, há certos mecanismos entre o público e o privado. O Brasil, por conta da crise ética que nós vivemos,
se estabelecer uma legislação draconiana que só pode o financiamento público. E isso, a meu ver, traz algumas distorções. Agora, João, a gente falando agora que o Bolsonaro, né, tá de partido novo aí, tá? Mas como é que serão as campanhas eleitorais pós-Bolsonaro? Qual é a tua visão em relação a isso? Bolsonaro foi um fenômeno tecnopolítico, como eu costumo dizer. O único que o precedeu nesse campo foi o Donald Trump nos Estados Unidos. E o Brasil, Sérgio, comumente, eu viajo muito para outros países para falar dessa minha temática da consultoria política. E o Brasil está sempre, digamos assim, é um precursor no lançamento de tendências eleitorais. Olha só, não sabia. Pois não, Silvia. Não, que legal, eu não sabia disso não, que a gente era precursor nisso daí. Olha, Silvia, eu vou te dar um exemplo, em termos de conceito. Vocês se lembram na eleição que levou o Lula à presidência? Eles usaram um mote na campanha que era que a esperança venceria o medo. Aquele mote usado no Brasil, no ano seguinte, foi aproveitado na campanha eleitoral francesa. Olha só. Então, nós estamos discutindo aqui conceito, né? Sim. Não é nem partido, nem lá, nem cá. É o conceito. Então, a gente não sabia. Não tem lado. Nós estamos apenas analisando o contexto. Nós estamos falando do Bolsonaro, que é um fenômeno técnico. Falamos um pouco do outro lado. Então, veja, por que isso se dá? Porque o Brasil é a quarta maior democracia do mundo. À época que nós estamos citando, ele era a terceira, estava na frente da Indonésia. Então, aqui nós estamos praticando modelos e conceitos comunicacionais que são top no mundo todo. E com a maior audiência possível, né? Como? Com a maior audiência possível, né? Com esse número de eleitores. Exatamente. Se deu certo, deu muito certo. Se deu errado, deu muito errado, né? Independente da questão hoje das redes sociais, nós sempre tivemos um sistema telecomunicacional de rádio e televisão muito vasto, muito rico e muito qualificado. Né? Então, o Brasil tem essas qualidades. Nós costumamos miserabilizar o nosso país, criticar, mas o nosso país tem muitas qualidades. Inclusive, podemos discutir a lei eleitoral qualquer dia, que a nossa lei eleitoral é muito avançada. Exatamente. João, e dentro do que você está falando, eu queria saber de você, como é que isso vai conviver, né? Como é que vai ser essa questão nas eleições das fake news. Sim. Olha, eu digo o seguinte, há uma coisa pior do que a mentira, porque a fake news é uma mentira, né? Então, uma mentira que é soltada. Há uma coisa pior do que a mentira, que é a falta de liberdade. Então, as fake news, que são, digamos assim, os boatos, que antes existiam nas campanhas do mesmo jeito, só que eram feitos boca a boca na rua, eles agora são eletrônicos. E nós vamos ter que nos acostumar a isso. Nós vamos ter que ter critério para separar o que é bom e o que é ruim. Então elas continuarão com a gente aí. Critério para saber qual é a fonte da informação que nos chega. Porque eu acho só que tem um amigo jornalista, pergunta pra gente. É só a falta de liberdade. Então nós temos que nos acostumar com essa questão. Agora, João, só para finalizar... Eu queria fazer mais uma aqui. Como é que fica o espaço das mulheres aqui? Exatamente. Como é que fica o espaço das mulheres aí na política? Vai mudar alguma coisa? Todas tem mais essas espaço? mudanças? Não, saber se elas vão ter mais espaço. Então, todas essas mudanças mudam alguma coisa pra gente? Olha, eu fiz muitas palestras no passado para várias entidades, inclusive a Fundação Alemã de Estudos Políticos Konrad Adenauer, que tinham interesse de estimular no Brasil a maior participação das mulheres. E nós temos no Brasil também uma legislação muito avançada nesse sentido, que estimula a presença das mulheres nas eleições. Mas eu lamento dizer que isso não vem acontecendo. E, a meu ver, o que mais tem afugentado as mulheres do processo é exatamente essas notícias de escândalos que nós temos vivido no país nos últimos anos. Agora, João... Tem se afastado um pouco do processo. Ok. Só para finalizar, eu queria saber o que muda nessas eleições novas para o eleitor. Para o lado de cá, em relação ao eleitor. Eu acho que a democracia sempre oferece um plano futuro de amadurecimento. O Brasil tem uma democracia nova, nós tivemos um período longo de ditadura, e de lá para cá já tivemos 6 ou 7 eleições presidenciais. Acho que a cada eleição o eleitor amadurece mais. Isso que eu ia falar, a gente é muito novo nisso, né? Não adianta a gente imaginar que consciência é manipulável. Ninguém nos manipula. Quando a gente erra no voto é porque nós erramos. Eu mesmo já errei muitas vezes. Exatamente. João, queria agradecer a tua presença aqui no nosso jornal aqui da Rede Alesp. Muito obrigado pelas suas explicações, João Miras. Bom dia para você, João. Volte sempre. Bom dia, Silvia. Bom dia, Sérgio. Um abraço. Obrigado, querido. Outro.
Olha que notícia legal agora, Sérgio. A cidade de Santos ficou em primeiro lugar no ranking de limpeza urbana. Parabéns, Santos! Entre as cidades do Brasil com mais de 250 mil habitantes. A informação foi divulgada num relatório do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana 2019, formulado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana e pela PwC Brasil, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Agora, só para deixar bem claro, não é só papel no chão não, Sérgio, que a gente está falando de limpeza lá em Santos. Olha, o ranking leva em consideração 4 eixos relacionados à política para resíduos sólidos que Santos tem. Engajamento da população, parabéns população aí de Santos. Sustentabilidade financeira, recuperação dos resíduos coletados e impacto ambiental. Critérios aí estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora de uma... Até suspirei aqui, você soltou a vinheta, veio... Ah, caramba, de calor, amigo. É brincadeira o calor que tá fazendo Ontem aqui. a gente saiu aqui da Assembleia Legislativa, sério, o termômetro aqui do lado estava marcando 38 graus. Eu desacreditei, não é que eu não acreditei, eu desacreditei. Porque assim, São Paulo é complicado, porque a gente é uma panela de pressão. A sensação que se tem é que não tem escape do ar, né? Não tem um horizonte de praia, que vem um vento ali do mar, tudo, né? Enfim, quente, tava quente. Não, viu, e com rapaz? com isso, né, chegando aí o verão, né? A gente tem uma grande preocupação aí, que é a incidência das doenças típicas da estação, né? Como a dengue, a zika e a chikungunya. Pois é, a preocupação não é sem motivo, viu, Sérgio? Em São Paulo, por exemplo, os casos de dengue tiveram um aumento de 2.700% em 2019. Segundo dados aí da Vigilância em Saúde, do dia 1º ao dia 9 de dezembro de 2019, do ano passado, foram registradas na cidade de São Paulo 16.676 casos de dengue. Houve 3 mortes, hein? É importante dizer ainda que existem equipes aí trabalhando na prevenção. Porém, a população, é o que eu falo, tem receio aí de permitir a entrada de agentes nas residências para fiscalização. Gente, tem que ajudar, né, os agentes, pelo amor de Deus. É o que eu falo aqui sempre, né, que a população precisa fazer a sua parte. O infectologista Dr. Ivan Leonardo Avelino França conversou com a nossa reportagem. Mas por isso que a população é muito importante. A população tem que se policiar, além de policiar a sua casa, o seu jardim, o seu quintal, tem que pensar também no vizinho. E quem mora em apartamento não está livre, né? As varandas aí com plantinhas, com vaso de planta, com prato embaixo do vaso de planta. Todo lugar que pode acumular pouquinha água que seja, o mosquito consegue se reproduzir ali, colocar os ovos ali. Quando aparece a água e o calor, esses ovos eclodem e o mosquito se prolifera. Olha, Sérgio, uma outra medida também utilizada para acabar com o mosquito da dengue é o fumacê. Ele voltou. Para o especialista, o uso desse pesticida tem baixa eficácia. Hoje em dia se sabe que não é tão eficiente porque tem mosquitos que são resistentes ao tipo de produto químico que é passado ali, né? Então, não é tão eficiente. A maior eficiência é você combater o criadouro do vírus, né? do mosquito que transmite o vírus, do Aedes. E além da expectativa para o aumento de notificações dessas doenças nesse ano, há uma preocupação maior. Nos verões, circulou aí nos grandes centros o sorotipo 1 da dengue. E quem já teve contato com o vírus da doença pode aí estar mais suscetível à infecção pelo sorotipo 2. A segunda vez que você tem, normalmente pode ser mais grave. Como o seu sistema imunológico identifica aquele vírus, mas não consegue combater, muitas vezes você tem fenômenos hemorrágicos. Você pode ter hemorragia conjuntival no olho, hemorragia oral, hemorragia pulmonar, que é mais grave, né? Hemorragias urinárias. Então, toda vez que você tem uma segunda vez a dengue, você pode ter os sintomas mais graves. E dentre eles, os sintomas hemorrágicos. A dengue hemorrágica é a mais grave, que pode levar a óbito, e a gente tem que ficar sempre alerta. Bom, fica de olho, né, Sérgio? Eu acabei de falar aqui pra galera que eu já tive dengue. Gente, é terrível. Eu peguei há uns quase 30 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, quando começaram a explodir os casos de dengue aí. É terrível. Então, pra mim aqui, dona Silvia, se liga, porque o caso do sorotipo 2 pode sim vir e vir mais forte, inclusive com dengue hemorrágica. Então, para evitar a reprodução do Aedes aegypti em casa e, consequentemente, reduzir os ataques do mosquito, além de se prevenir contra as doenças que ele transmite, é preciso, né, usar
repelente, sempre que estiver em áreas consideradas de infestação. Por exemplo, praia, né? Um monte de lugares aí que você tem matas. Que estão aí, né? Os mais indicados pela Organização Mundial da Saúde são a base de icaridina e que oferecem até 12 horas de proteção. Bom, prioriza aí o uso de roupas claras, leves e que cubram todo o corpo. O Aedes aegypti tem atração pelo suor e por cores escuras. Faça exames de rotina em caso de sintomas similares aos da dengue, febre amarela, chikungunya e zika, vírus. Procure aí, gente, a unidade de saúde mais próxima e também consulte um médico, tá? Lembrando aí, gente, as gestantes devem redobrar os cuidados aí e evitar lugares que tenham casos da doença. Jornal da Rede Alesp. Falando de calor, vem um calor também aí atrás. Deixa eu dar uma atualizada. Neste momento em São Paulo, capital, 27 graus. Vem um calor que dá na gente aqui, meu amigo. Olha aí, ó. Prefeitura de São Paulo começará a enviar pelos Correios os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele chegou. O nosso famoso IPTU. A partir do dia 17 deste mês. Os primeiros carnês enviados devem chegar aí ao contribuinte até o dia 24 de janeiro. Já os últimos carnês serão entregues até o dia 19 de fevereiro. E vou falar, hein, Sérgio, vem com aumento, hein? O contribuinte que não receber a notificação até a data limite vai poder emitir a segunda via da notificação no site da prefeitura ou então comunicar o não recebimento da notificação em qualquer subprefeitura da capital. Quem fizer o pagamento do imposto à vista até a data do vencimento da primeira parcela receberá um desconto de 3%. E neste ano, o imposto ficará 3,5%, você falou, né? Mais caro, exatamente, 3,5% mais caro. O índice de aumento é o mesmo que foi aplicado no ano passado e deve ser levemente menor do que a taxa oficial de inflação do período, que foi de 3,98%. O reajuste é válido para cerca de 3,5 milhões de imóveis cadastrados aqui na capital. Jornal da Rede Alesp. Tá na hora de dar tchau, Sérgio, mas não sem antes falar de quem fez esse jornal aqui com a gente, que colabora. Quem aparece aqui, galera, e tem uma outra que ninguém vê aqui, que a gente tem que falar também, né? Na sonoplastia aqui, nosso querido Batata, Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabíola Altran. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação aqui da Assembleia, o Matheus Pérez Granato. Coordenação do nosso jornal, nossa querida Moniqueta, Mônica José. Web e imagens, o Giba não tá aí? É a Carol. Ah, então a Carolzinha. Não, é o Silas. Não. Silas, Nossa, não vacilas. Os dois, é o Silas. Não vacilas. Na nossa produção, a querida Deia, Andréa Ritchio. A apresentação, eu, Sérgio Everton. E eu, Silvia Garcia. Gente, bom dia. Boa quinta-feira pra vocês. Até o nosso próximo encontro. Até amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.